fazer com que a minha fé tenha chegado um degrau um pouco a mais, né? Se eu passar, a gente não está livre de passar, já vai ser diferente. Do jeito que Deus livrou no passado, Ele vai livrar também hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Então, irmão, temos que entender que o medo é ideias que o inimigo instala em nossa mente. Então, somente isso. E não quer dizer que essas ideias se cumpram ou não se cumpram. Podem se cumprir e podem não se cumprir. A gente sofre muito mais por ideias que muitas vezes nem se cumprem. Nem se cumprem. Mas se entendermos que este medo é apenas um espírito que é especialista em instalá-lo em nossa mente, a gente vai entender que é possível repreender esse espírito. É aí onde vai estar a diferença. Receber o medo, né, dar de encontro com o medo, todo mundo vai dar. Agora, enxergar da forma certa e repreender da forma certa, aí é que vai fazer a diferença. Porque se a gente não conseguir entender, não conseguir enxergar dessa forma, a gente vai engolir corda do medo e vai se perturbar. Vai ficar sem dormir. E pense como deve ser uma coisa ruim ficar sem dormir. Graças a Deus, todo dia ainda agradece a Deus quando acorda, porque teve aquela noite de sono, né? Porque foi só se deitar, não estava nem com sono, mas se deitou, fechou os olhos, o sono chega. E conseguir acordar pela manhã com a sensação que dormiu a noite inteira. Pense como é bom ter essa sensação. Ainda mais reconhecer que foi vida de Deus, né? Mas tudo isso só é possível se a gente aprender a domar os nossos medos, né? Então, a partir de agora vai ser assim. O medo vai chegar, porque nós somos carne e sangue, né? Nós somos limitados, mas vamos entender que o medo nada mais é do que um espírito instalando aquela ideia na nossa mente para fazer com que a gente venha se perturbar, mas a gente vai repreendê-lo no nome de Jesus. Está repreendido, porque eu sei que tu és um espírito, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus, que diz para a gente não termos medo. Ele diz, não tem mais, não diz? Se, irmãos, dermos corda ao medo, vamos fazer o quê? Vamos abrir a porta para o inimigo, né? Porque ele vai trabalhar na nossa mente. Vai começar a injetar medo, e vai fazer com que a gente fique perturbado, não é verdade? E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, fala de um rei chamado Josafá, que na parte A diz assim: Então Josafá teve medo. Por que ele teve medo? Porque naqueles dias, irmão, se organizaram os moabitas, os amonitas e os meunitas para lutar contra Josafá, contra Israel. Imagina aí, 3 povos se juntarem contra um. É 3 contra 1 agora. E agora o que vai ser de Josafá? E esse homem teve o quê? Medo. Quem é que não teria, né? Só que o interessante daqui é que ele agiu de forma diferente. Se a gente ler o restante do versículo, vai dizer: E se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá teve uma atitude diferente. Ele teve medo? Teve. Mas ele foi buscar o recurso certo. Ele não foi fazer assim, não, eu vou tentar, eu vou entrar na batalha aí, vou tentar, vou encarar e vou ver o que vai dar.
né? Quando tiver numa situação assim que não tem mais jeito, aí eu procuro Deus. Ele fez o quê? Primeiro recurso, o qual Josafá procurou, foi Deus. Pregou um jejum em todo o Judá. Reuniu o povo, foi lá para o pátio e conversou com Deus. Revelou a Deus que ele não tinha chance alguma de ganhar aquela batalha. Deus, eu não tenho chance nenhuma. São 3 contra 1. E agora? Mas eu entendo que tu és maior do que eles. Tu és maior do que eles. Se for da tua vontade, eu vou vencer essa batalha. E assim Josafá falou a Deus. Deus viu que a confiança de Josafá ia ser toda nele. Aí o que foi que ele fez? Ele tomou um homem em espírito ali. O homem lá entrou no mistério, chamado Jaziel, e foi boca de Deus ali naquele momento, e revelou para Josafá e aquele povo que eles não iam precisar fazer nada, não iam precisar batalhar de forma alguma, porque aquela guerra era contra ele, e ele ia fazer aquilo ali, ia ganhar aquela guerra. E assim aconteceu. Foi o que Josafá fez? Chamou os levitas. Chama os levitas. Quem vai na frente agora é os levitas. Juntou o povo, colocou os levitas na frente. Pode louvar, irmão. Louve ao Senhor, que vai ser assim que a gente vai ganhar essa batalha. E a Bíblia revela, no capítulo 20 de 2 Crônicas, que quando os levitas começaram a louvar, aquele povo que se reuniu contra Josafá começaram a se desentender e começaram a lutar um contra os outros. Diga aí. Lutou um contra os outros. Primeiro um matou o outro povo, e depois o que sobreviveu foi lutar contra o outro, porque eram 3 povos, né? E com isso não ficou nenhum vivo. Quando eles chegaram lá, era só gente morta. Diga aí, como Deus é grande. E ainda disse que eles ainda aproveitaram as riquezas daquele povo e levaram para eles. Passaram 3 dias ajuntando, ainda não conseguiu levar tudo. Diga aí, irmãos, como Deus pode fazer o que a gente não pode fazer, se a gente mostrar que a nossa confiança vem tão somente do Senhor, não é verdade? É assim que Ele faz, irmãos. Romanos 8,15 diz, já estou me adiantando para terminar. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor é o mesmo que nos livra do espírito da escravidão. E Ele diz que não devemos mais estar temerosos, estar preocupados, porque esse mesmo Espírito Santo é quem nos dá a paz, é quem nos faz ver de forma diferente, é quem nos faz ver aquela batalha que parecia impossível ser vencida através de Deus e não das nossas forças, assim como aconteceu com Josafá. É bonita, né, a história de Josafá? Depois dê uma pesquisada e olhem mais profundamente, que vocês vão ver quanto Deus é grande. E Ele é o mesmo naqueles dias, ainda faz ainda hoje, se a gente crer. Irmãos, então eu preparei uma receita, né?
Uma receita para a gente pregar lá no guarda-roupa. Se a gente crê, irmãos, na palavra de Deus, não tenham dúvida, Deus vai fazer com que a gente viva de forma diferente. Receita para sairmos da ansiedade. Mateus 6, 33 e 34 diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa receita é infalível. Quando a gente busca o reino de Deus, Deus, ele garante o que a gente mais teme, né? Que é o que garante a nossa sobrevivência. Ele garante. As demais coisas serão acrescentadas. Quem acrescenta é Deus. Mas eu coloquei aqui 4 coisinhas que devemos escrever nos nossos corações. Primeira coisa para sair da ansiedade é se arrepender. Se arrepender porque é pecado. A ansiedade é pecado. Temos que enxergar a ansiedade como um pecado, porque isso quer dizer que nós não estamos confiando no Senhor. Nós não estamos confiando na palavra dele. E se a gente decorre da ansiedade, estamos pecando. Veja bem, é diferente. Dar de cara com a ansiedade é uma coisa, mas você vai praticar a palavra de Deus e vai repreender e vai continuar crendo, vai dar certo. Mas ceder à ansiedade, aí já pode ser pecado. Ceder é pecado. Então, se estamos demasiadamente ansiosos, não conseguimos controlar a nossa ansiedade, podem ter certeza, estamos pecando contra Deus, porque estamos duvidando da palavra dele. É exatamente isso. Segunda coisa, repreender o espírito do medo. O medo chegou, enxergamos de forma diferente e repreendemos esse medo. Medo, eu sei quem está por trás de tu, eu sei quem está por trás, mas está repreendido no nome de Jesus. Eu repreendo esse medo agora, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é maior do que tu, que é o medo. É maior. Está repreendido, caiu por terra agora nesse momento, no nome de Jesus. É o suficiente para Satanás partir em retirada, porque é nada mais, nada menos do que isso. O medo é um espírito especialista em fazer isso, em instalar ele na nossa mente. O problema é que a gente dá corda a ele, a gente dá mais crédito ao medo do que a palavra de Deus. O problema é só esse. 3. Buscar as coisas do reino de Deus, trabalhar para o Senhor. Quando a gente faz isso, quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, quando a gente busca mais as coisas do reino, a gente vai viver mais confiante, porque está amparado nessa palavra. Se você buscar, você vai ser acrescentado. Então a terceira coisa é essa. No lugar da gente se preocupar com os problemas, se preocupe em buscar Deus. É desse jeito. Por que a gente não se preocupa em buscar Deus, hein? É desse jeito. Se a gente se preocupar em buscar a Deus, a parte de Deus, Ele garante que Ele faz. Basta a cada dia o seu mal. Não foi isso que Ele falou aqui? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Quarta e última, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente renova a nossa mente, chegou o medo, e a gente repreendeu, mas mesmo assim ainda está com medo.
Mas eu busco o Senhor, busco fazer algo possível, mas assim, está com medo. Então renove a sua mente, conclua o processo com a palavra. Que quando você começar a ler coisas como a gente leu aqui, que não andeis ansiosos por coisa alguma, apresentai tudo nas mãos do Senhor, a gente vai fazer com que a gente vai renovar nossa mente com a palavra de Deus e vai crer nela. Deus, Ele não fala isso à toa, Ele é fiel para cumprir essas coisas. E teve algum momento, que foi justamente esse momento que eu passei 6 meses parado, que quase todo dia eu lia esses versículos aqui, quase todo dia, sem saber de nada, sem entender o mistério nenhum, mas alguma coisa me impulsionava, que era o Espírito Santo de Deus, a ler esses versículos. Eu lia Mateus 6, do 25 ao 32. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Quando eu começava a temer, quando o dia ia passando e nada, não aparecia nem promessa, aí eu vou ler que aquilo ali é real. Não é possível que seja, que não funcione. Aí eu ia lá. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí Deus começou a dar exemplo das aves, né? As aves que nem trabalham, que nem ajuntam, não tem dispensa, né? Todo dia tem alimento para elas. Deus cuida de cada uma. E imagina aí nós, que somos imagem e semelhança do Deus vivo. Será que Ele não era capaz de fazer isso não para a gente, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, 1 milímetro à sua estatura? Meu amigo, você pode passar uma semana sem dormir, preocupado, mas vai aumentar 1 milímetro, nem 1 milésimo a mais nem a menos do que você está passando. Portanto, se preocupar. E eu começava a ler. E quanto ao vosso vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Diga aí, Salomão foi o mais sábio, o mais rico que já existiu. Nem mesmo ele se vestiu como os lírios. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O que falta é apenas a fé na palavra de Deus. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele já sabe de tudo que a gente necessita. O problema é porque a gente dá corda ao medo, não é verdade? E fica ansioso por causa disso. O problema é porque a gente faz tudo errado. E para concluir, irmãos, isso aqui que eu coloquei porque falou muito comigo nesses dias. Eu lia todo dia. Quando eu começava a ficar com medo, eu vou ler aquela passagem, eu vou deixar ela aqui já no ponto, porque eu creio que ela vai se cumprir na minha vida. E 6 meses depois se cumpriu. Foi muitos dias, não foi, irmão? Lembra? Foi rápido. Mas não, mas para quem está no desemprego é muitos dias. É. Mas, irmãos, para concluir, João 14, 27 diz: deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo dá uma paz que é limitada, uma paz que só é até quando o dinheiro está na nossa conta. Faça o dinheiro acabar para você ver uma coisa, da coisa ruim que vai dar. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus, ela excede o entendimento humano. Ela excede o saldo negativo da nossa conta. Porque Ele é poderoso para abrir uma porta, e se não abrir, é poderoso para mandar alguém abençoar outra pessoa. Ele pode fazer isso. Então, de algum lado vem, de alguma forma vem. O tempo é de Deus. E esse intervalo de tempo, Deus está nos ensinando algo. Está nos ensinando a sermos verdadeiros cristãos. É isso que Ele quer, que venhamos a ser verdadeiros cristãos. E a escola de Deus é no deserto. É ou não é? É no deserto. Irmãos, então é essa paz que Deus pode nos dar. Vou encerrar. A paz que excede esse entendimento humano. Se nós aprendermos a lidar com a ansiedade, a lidar com o medo, entender, enxergar dessa forma, praticar as coisas dessa forma, a gente não vai mais ser dominado por ele. A gente vai dominar o medo. Isso não quer dizer que a gente nunca vai sentir medo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Quer dizer que a gente vai dominá-lo. Porque ele é apenas um espírito especializado em instalar o medo. E a gente acorda porque não estamos crendo na palavra. Não é verdade? Amém, irmãos? Então, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter ajudado, né? Creio que Deus falou principalmente comigo, porque quando Deus coloca algo no nosso coração, primeiro da fila somos nós que estamos falando, né? O primeiro da fila é você. Então eu me sinto assim. Mas Deus, com essa palavra, renovou mais uma vez a minha mente. E mais uma vez eu estou, né, enxergando as coisas renovadas, né, de forma diferente. E é isso que Ele quer, que a gente se alimente dessa palavra, que a gente saia de um local como esse, de um culto como esse, não da mesma forma que a gente entrou, e sim renovados, crendo na certeza que Deus é fiel. E Ele ainda é fiel, ainda que o homem não seja fiel. Imagina aí se formos fiéis. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Para essa oportunidade, em nome de Jesus. Pensa numa coisa ruim, irmão, essa tal de ansiedade, né? É terrível. Eu estava ali, estava ouvindo, estava lembrando. Eu queria. Todos nós acho que temos esse momento de ansiedade, né? Medo. Estamos passando aí por crise, né? E eu digo que a crise está passando por mim. Eu não estou passando por crise, não. Né? Recusa participar. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7 diz: